O senhor conhece ou não conhece Fernando Cavalcante? Ou o senhor não conhece um sócio que tem 20% de participação? Se o senhor não disser sim ou não, eu vou adiante. Sim ou não? Não disse, não quero saber. O senhor não tem respeito por mim. O senhor não tem respeito por essa comissão. O senhor mentiu o tempo todo. Porque o senhor chega aqui para dizer que tem respeito pela CPMI, que está investigando. Senhor presidente, me desculpa. Isso é o deboche de quem não tem respeito pela investigação e está sendo investigado. Porque ele não responde. Ele começa com todo respeito, vai ganhando tempo para quê? Para não dizer sim ou não. E a verdade é sim. Fernando Cavalcante, que lavou dinheiro, segundo a Polícia Federal, comprando carros de luxo com dinheiro dos aposentados, é sócio de Nelson Williams. Bastidores explosivos. CPMI do INSS desmascara advogado do Careca. Verdades ou cortina de fumaça? Senhoras e senhores, a CPMI do INSS virou palco de espetáculo digno de novela. Entre discursos inflamados e teatrinho parlamentar, deputados e senadores resolveram mirar suas espadas retóricas no advogado do famoso Careca do INSS. No meio de tanta falação sobraram caras feias, insinuações e, quem sabe, alguns segredos mal guardados. Mas a grande questão é: estamos diante da verdade ou de mais uma encenação para distrair o povo? Sua opinião é vital nesse debate. E vamos ao vídeo. Nelson Williams chegou a verificar se o seu pai também foi vítima do roubo do INSS, uma vez que o senhor disse que ele era aposentado. Não consta. Não me consta, deputado. O senhor verificou? Não verifiquei. Não verificou? Não sabe se ele foi roubado ou não? Não sei. Não sabe se algum familiar ou alguém pode ter sido roubado? Não sei. Ok. Eu pergunto também, senhor presidente, porque nós sabemos que essa fraude atingiu milhões e milhões de brasileiros. E o depoente tem dito aqui que abomina essa fraude e que não tem participação nenhuma nela. No entanto, é correto afirmar que Vossa Senhoria é investigado pela Polícia Federal. Não é mesmo, doutor Nelson Williams? Eu pergunto, o senhor é investigado pela Polícia Federal no caso do roubo do INSS, sim ou não? Deputado, o que eu tenho a declarar a respeito disso é que eu não faço parte. Eu estou perguntando se o senhor é investigado pela Polícia Federal. O senhor é ou não é investigado pela Polícia Federal? Eu não faço parte. Não, isso o senhor tem dito o tempo todo. Posso até colocar aqui, o senhor pode poupar a sua fala. O senhor diz o seguinte: eu não tenho nada a ver com o objeto das investigações da CPMI. O senhor diz isso várias vezes. Eu pedi para imprimir para poupar os nossos esforços, tá? Investigado. Mas o senhor é investigado? Não, mas o senhor é investigado, não é? Repito, eu não faço parte da fraude do INSS. Eu estou perguntando se o senhor é investigado. Eu não faço parte da fraude do INSS. Bom, senhor presidente, veja bem, eu estou aqui com a petição 14462 do Distrito Federal do ministro André Mendonça, tá? E ela demonstra a investigação que foi feita pela Polícia Federal, inclusive em relação ao senhor Nelson Williams. Então o senhor é investigado pela Polícia Federal. Não é mesmo? O senhor é investigado pela Polícia Federal. E mais, a Polícia Federal pediu a sua prisão. E o senhor disse mais cedo, inclusive aqui, o Metrópolis foi mais uma vez bastante rápido, que Nelson Williams diz que a Polícia Federal não errou em pedir sua prisão. Eu queria entender um pouco melhor como é isso da Polícia Federal pedir a sua prisão e o senhor dizer que ela não errou ao pedir sua prisão. Se o deputado ler a matéria do Metrópolis... Não, eu estou com as notas taquigráficas. O senhor diz exatamente isso. O senhor diz que a polícia não errou com a sua prisão. O que eu disse... Não é que não errou com a minha prisão. Ela não me prendeu? Não, com o pedido de prisão. O que eu disse é que a Polícia Federal, ela faz seu papel institucional. E eu defendo o papel institucional da Polícia Federal. Não quer dizer que eu concorde com a sua premissa. A premissa da Polícia Federal, eu não concordo. Eu concordo com a Polícia Federal. Ela tem um papel primordial, que é investigar e apurar tudo. Se ela em algum momento achou que daquela maneira seria a melhor maneira que ela teria para investigar, é uma opinião dela que eu respeito, embora não concorde. Eu respeitar o direito dela achar isso é uma coisa. Eu concordar é outra bem diferente. Fica claro aqui, senhor presidente, porque o doutor Nelson Williams não quis prestar aqui o compromisso em dizer a verdade, porque ele se contradisse exatamente nesse momento. Não, o senhor vai me dar, o tempo é meu. Se eu lhe fizer pergunta, o senhor responde se quiser, mas o tempo é meu. Eu uso ele da minha forma. Tem só 10 minutos. O senhor mentiu ao dizer que a Polícia Federal... E por isso não tem problema o senhor mentir aqui, porque o senhor não está com compromisso da verdade. Inclusive, o senhor mente quando diz que o senhor... Eu repito, trago aqui. O senhor mente quando diz que não tem nada a ver com o objeto das investigações da CPMI, porque o senhor tem a ver. O senhor é investigado. O senhor é investigado pela Polícia Federal. E aí eu lhe pergunto... A Polícia Federal vê lavagem de dinheiro em mansão que virou jardim de Nelson Williams. Aí eu lhe pergunto, o senhor processou a imprensa? Ou processou algum jornalista por ter veiculado informações que, por sua ótica, sejam falsas? Uma pergunta, doutor Nelson Williams. Deputado, a verdade me basta. Em nenhum momento eu menti nesta CPMI. Não é essa a pergunta. A pergunta é se o senhor processou algum órgão de imprensa ou algum jornalista. Sim ou não? A verdade. Se o senhor não vai responder a pergunta, deixa o tempo para mim. Já porque respondi. O senhor não respondeu. Isso não é resposta. Isso não é resposta.
Isso não é resposta, está muito claro que o senhor não quer falar a verdade aqui. O senhor se contradiz o tempo todo e é por isso que não se comprometeu com o que todos os demais depoentes se comprometeram aqui, que foi com o princípio da boa-fé e dizer que vai falar a verdade. Agora, sabe quando o senhor parou de responder ao seu relator? O senhor reconhece esse cidadão de camisa, único aqui sem paletó nessa foto? Seu senhor José Dirceu, talvez para lhe avivar a memória. E eu queria entender por que no momento em que o senhor relator, deputado Alfredo Gaspar, mencionou o nome do José Dirceu, foi exatamente nesse momento em que ele perguntou se o senhor José Dirceu teve participação de alguma forma nos contratos milionários que o fizeram rico e famoso na década de 2010, lá pelo ano de, se não me engano, 2015. Quando o relator perguntou sobre uma eventual influência de José Dirceu, o senhor mudou. O senhor que estava nervoso, o senhor disse, mas razoavelmente bem à vontade, apesar de nervoso, passou a ter uma expressão corporal de quem está na defensiva, cruzando seus braços e dizendo que passaria a não responder mais as perguntas. O que José Dirceu tem a ver com a sua trajetória de vida e o seu enriquecimento, Dr. Nelson Williams? Com todo o respeito a todos e sabendo que estão no direito de perguntar. É óbvio, não é o meu dever de perguntar, não é direito. E o seu direito é de ficar calado, mas eu gostaria que o senhor respondesse. Vou responder. Fique à vontade. De novo, eu não tenho nada, absolutamente José Dirceu, nada. José Dirceu, PT, qual é a sua relação? Vou lhe repetir. Eu não tenho absolutamente nada com as fraudes. Não, eu não estou perguntando do INSS aqui. Essa resposta eu já dou o tempo todo. É o objeto da nossa CPMI. Não. O objeto da CPMI diz respeito ao roubo do INSS, que diz respeito à lavagem de dinheiro feito por escritório de advocacia, segundo o que o próprio relatório da Polícia Federal traz. Eu vou lhe dizer aqui, eu quero saber do senhor, Dr. Nelson Williams, se o senhor conhece Fernando Cavalcante. Sim ou não? Presidente, o advogado tem direito de orientar as respostas. Eu peço, inclusive, um minuto, porque isso está presidente. acontecendo na minha cara, presidente. O advogado tem direito de orientar, de ele pede tempo, pode apresentar documento, mas orientar as respostas, presidente, isso não é possível. Excelência, ele não pode ditar a resposta. A orientação é permitida por lei. A orientação é uma garantia constitucional. Mais um minuto para o deputado Marcelo Van Hatten, por favor. Senhor presidente, eu quero lembrar que aqui atrás, no Shopping Pier 21, a Polícia Federal encontrou uma Ferrari F8 Spider, um Mercedes-Benz S63 e um Mercedes-Benz AMG GT63SS. Todos na empresa de Fernando Cavalcante FAC Negócios. O senhor conhece Fernando Cavalcante? Sim ou não? Eu estou fazendo uma pergunta, senhor presidente. Eu gostaria que o depoente dissesse sim ou não. O senhor conhece o doutor Fernando Cavalcante? Com todo o respeito, deputado, com todo o respeito a todos desta comissão. O senhor não vai responder. Eu vou passar adiante, o tempo é meu, porque o senhor não vai responder. O senhor está querendo tomar o meu tempo para passar e não responder as perguntas. Fernando Cavalcante, senhor presidente, tem uma empresa chamada FAC Negócio Investimento Unipessoal, que tem 23 carros, quase todos de luxo. Quase todos de luxo. Esse mesmo Fernando Cavalcante tem outra empresa chamada FC Participações Unipessoal, e essa outra empresa tem 20% de participação, olha só, no NW, Nelson Williams Group. 20% de participação desse senhor Fernando Cavalcante, que, segundo a Polícia Federal, lavou dinheiro comprando carros de luxo e escondeu aqui atrás. Esse mesmo Fernando Cavalcante tem 20% de participação no famoso, enorme, prestigioso e rico grupo NW. O senhor conhece ou não conhece Fernando Cavalcante? Ou o senhor não conhece um sócio que tem 20% de participação? Se o senhor não disser sim ou não, eu vou adiante. Sim ou não? Não disse, não quero saber. O senhor não tem respeito por mim. O senhor não tem respeito para essa comissão. O senhor mentiu o tempo todo. Porque o senhor chega aqui para dizer que tem respeito pela CPMI, que está investigando. Senhor presidente, me desculpa. Isso é o deboche de quem não tem respeito pela investigação e está sendo investigado. Porque ele não responde. Ele começa com todo o respeito, vai ganhando tempo para quê? Para não dizer sim ou não. E a verdade é sim. Fernando Cavalcante, que lavou dinheiro, segundo a Polícia Federal, comprando carros de luxo com dinheiro dos aposentados, é sócio de Nelson Williams. Que é um advogado, diz ser famoso, empreendedor, mas que, ao que tudo indica, pelas investigações da Polícia Federal, dentre outras coisas que certamente ainda aparecerão a lume, haja vista a sua relação com José Dirceu, teve esse exponente crescimento em virtude de ilícitos, inclusive do roubo dos aposentados, pensionistas, idosos e deficientes físicos do INSS. Então, senhor Nelson Williams, o senhor não pense que nos engana, porque o senhor, sim, tem a ver com tudo que está sendo investigado aqui. Não foi à toa que a Polícia Federal pediu a sua prisão preventiva, e eu não tenho dúvida, senhor presidente, que se há justiça e haverá de ter justiça nesse país, essas investigações concluirão que Nelson Williams também terá de pagar pelos crimes que a Polícia Federal acusa de ter cometido, e por isso que ele é investigado nessa operação. Muito obrigado, senhor presidente. Possivelmente o senhor nunca ouviu falar de mim. O senhor nem sabia que eu existia, vai ficar sabendo só hoje. Assim como eu também não tinha a mínima ideia que o senhor existia até o senhor se envolver nesse monte de escândalos.
e eu começar a investigar naturalmente na minha função, a tentar correlacionar. Porque não vai ser fácil provar o envolvimento do senhor ou o benefício indireto que o senhor teve desses roubos do INSS. Eu fui para suas redes sociais e fiquei impressionado, até porque, por princípios, né, eu abomino a ostentação. Isso é por princípio. Não estou julgando e condenando, mas eu abomino. O Brasil que nós vivemos, e quando eu vejo os números dos seus resultados, do seu patrimônio, dos seus caprichos, dos seus luxos, realmente tem algo inexplicável. Conheço um pouquinho de economia, conheço um pouquinho desse país e a conta não fecha. É simples, a conta não fecha. Pode fechar caso o senhor seja operador de recursos ilícitos. Porque não tem no mercado, de forma transparente, espaço para, nesse espaço de tempo, só o senhor, imagina os sócios e outras pessoas mais, ter o patrimônio do tamanho que o senhor tem. Vamos lá. Farra do INSS. Advogado Nelson Williams movimentou 4,3 bilhões de reais. Isso não é para menino. Isso é coisa de profissional. Quem é o advogado Nelson Williams? Alvo da Polícia Federal, que já foi capa da Forbes. A gente sabe que a Forbes não tem essa credibilidade toda, muita exibição. Mansão de empresário de farra do INSS virou o jardim de Nelson Williams. Talvez o jardim da Babilônia. Polícia Federal pediu prisão de Nelson Williams por transferência de 28 milhões de reais. Olha os valores. Banca de Nelson Williams recebeu 449 milhões no auge da farra do INSS. A resposta o Marcelo vai mostrar depois para mim ali, Marcelo, por favor. Mansão, Ferrari e aeronaves. E que jato, hein? Fiquei impressionado. Alvo da Polícia Federal. Advogado Nelson Williams ostenta nas redes sociais. Talvez o senhor, em vez de ter feito um coach, deveria ter procurado um outro tipo de profissional para abaixar um pouquinho essa ansiedade da ostentação. Advogado ostentação pagou 15 milhões a empresários da farra da INSS. Nelson Williams se torna o maior escritório de advocacia após contrato com o Banco do Brasil. Pior que isso, Banco do Brasil se cala sobre o Williams. Nelson Williams, um polêmico advogado suspeito, investigado, como comprovou aqui o deputado Marcelo Van Hatten, de estar relacionado com essa quadrilha do INSS. Acusada... E aí, o senhor, como advogado do Banco do Brasil, o senhor do escritório, também o senhor não deve conhecer todos os processos do Banco do Brasil. Eu fui investigar. E entre algumas ações finais do que o seu escritório atuou direto e indiretamente, está aqui. Banco do Brasil fez acordo de 600 milhões com um grupo que teve ex-ministro de Lula como sócio. É uma das maiores lavagens de dinheiro feita pelo Banco do Brasil e numa decisão muito suspeita. O STJ, um juiz de plantão, deu ganho de causa contra o Banco do Brasil num domingo às 20 horas. Parabéns a esse juiz, talvez um exemplo, né, dos funcionários públicos desse país, que num domingo às 20 horas faz esse despacho. E interessante, porque foi um teatro construído. Ou seja, o Banco do Brasil, não estou dizendo que o senhor foi envolvido. Não, fui eu advogado. Não sou eu o advogado. Eu estou falando do Banco do Brasil, do seu cliente. O senhor que advoga para tantos clientes do Banco do Brasil. E aí, naturalmente, eu entrei com a suspeita e com a investigação para mais esse escândalo, que de forma direta ou indireta, aí sim, porque, como eu disse, não, o senhor é habilidoso. O senhor construiu, não vai ser fácil chegar no seu envolvimento. Porque, naturalmente, aí ligado com esse governo, e é claro, o seu envolvimento com o Zé Dirceu. E não é fácil provar. Mas na investigação a gente chega lá. Porque o Zé Dirceu, a gente sabe que ele, e junto com o seu Zé Eduardo Cardoso, hoje são os dois maiores lobistas de Brasília. Os escritórios deles, o relacionamento deles, são de contrato bilionário com o governo. E aí envolve a CONTAG. A CONTAG são igual o chefe do tráfico no morro. Faz bondades, dá presente, entrega joias, bicicleta, cesta de Natal. Mas é uma organização, é um quadrilhão, se mostrou por isso daí. O tanto que a AGU está protegendo a CONTAG. O Lula, que é conivente, sabe, mas não pode acusar o golpe. Inclusive, promove a CONTAG a centro do seu governo. E, naturalmente, o governo Lula evita a CPMI do INSS, manobra do Senado, porque sabe que isso vai estar nos seus porões. Porque organizações acusadas de fraude do INSS integram os governos Lula. Porque se fosse sério decente, imediatamente pediria o afastamento. Senhor Nelson Williams, vou contar uma historinha muito rápida. O senhor parece que gosta de Fusca, né? Não. Mas dê um Fusca de presente. Sou eu, não. Mas o senhor gosta de carro. Sabe o que aconteceu? Teve uma blitz numa madrugada e lá estava vindo uma Kombi. Estou construindo no cenário.
O senhor é motorista, o senhor tem carteira de habilitação, não tem? Pois é, o senhor é motorista dessa Kombi. Dentro dessa Kombi estava o Zé Dirceu, estava o Camizote, estava o Careca e mais um monte de gente que eu não consegui identificar. A Polícia Federal, Rodoviária Federal, cumprindo o seu papel, o seu dever, parou essa Kombi para fazer uma abordagem. Dentro dessa Kombi, encontrou alguns milhões de reais em espécie, encontrou droga e algumas ilicitudes a mais. Ato contínuo, todo mundo para a delegacia. Todo mundo preso, todo mundo detido. O senhor vai ter que explicar como que o senhor estava dirigindo uma Kombi que estava com tantos ilícitos dentro dela, aos olhos. Porque se o senhor era operador do dinheiro ou recebeu o dinheiro do Camizote, o senhor deveria minimamente se preocupar com a origem desse dinheiro. A advocacia não lhe dá essa prerrogativa de receber dinheiro ilícito. Por que nós vamos chegar? E aí o senhor, essa história diz, vocês vão se orgulhar de mim, alguma coisa assim. Rastrear dinheiro é fácil. Porque se o Camizote operou o dinheiro do roubo, e esse dinheiro do roubo foi usado para quitar compromissos de vice-versa, o senhor sabe que sua barba está de molho. Possivelmente o senhor, como motorista da Kombi, vai ser envolvido e vai ser difícil explicar que o senhor, em algum momento, não tenha conivência com esse crime. É por isso que, em 2014, contratação de advogado pelo Banco do Brasil vira caso de polícia. O senhor participou de um processo, que eram quase 30 escritórios que participaram do processo, e até hoje não foi dado um parecer final, a razão do senhor ter ganhado esse contrato com o Banco do Brasil, os maiores escândalos. E a gente sabe que está operando, se o senhor não conhece, às vezes, porque o escritório final, eu posso contar para o senhor depois. Contratação de advogado pelo Banco do Brasil vira caso de polícia e do TCU. Continuam as investigações, porque até hoje aquela licitação ou a forma de contrato do senhor não está esclarecida. Portanto, eu quero dizer para o senhor que o senhor é motorista de uma Kombi, que foi pega no tráfico com dinheiro, acho que era 50 e poucos milhões, com dinheiro da Bahia, que estava também dentro da Kombi lá, com droga e tudo isso mais. O senhor vai ter muita dificuldade em se explicar que o senhor realmente era inocente, conduzindo pessoas públicas que o senhor conhecia naturalmente. O senhor é um homem habilidoso. O senhor parece, não sei se o senhor é um bom advogado, mas um bom empresário. O Marcola também é empreendedor. Fernandinho Beiramar também é empreendedor. Então, querer se esconder atrás do empreendedorismo, eu posso citar um monte de empreendedorismo, não tem do bem e do mal. E a sua história de vida e família humilde não é diferente da minha, não. Seu pai tinha 3 alqueiros, o meu tinha 4. Só que meu pai, graças a Deus, fez 5 filhos decentes. Todos constroem a vida pelo seu trabalho e nenhum deles vão envergonhar a história do meu pai, até pelas amizades, que o senhor, pela idade, pelo tempo e pela formação, deveria ser mais criterioso nas escolhas que o senhor vai andar. Eu sou degustador de café e de vinho profissional. Sou de brinquedo não, hein? E naturalmente a gente sabe de onde vem isso daí. E para poder finalizar, é bom o Brasil saber que o senhor, com toda essa pompa, também é colecionador de peças eróticas, que não tem muito nada a ver com... Você vai dizer que tem nada a ver com a denúncia aqui, mas mostra um pouco do interno do senhor. Ostentação, vinho, carro de luxo e peças eróticas que mostram um pouco da sua personalidade, da sua identidade, do qual nós estamos no tratamento. Silêncio, pessoal. Dentro do respeito, eu quero ser bem claro aqui. Eu estou vendo uma briga de lado, querendo achar o culpado. E o Nelson Williams está até mais acomodado, já se levantou e está achando a coisa melhor do mundo ver essa cachorrada que está entre nós aqui, para achar os culpados. Se foi o lado B, se foi o lado C, se foi o lado D. E eu sempre venho falando, desde quando aconteceu esse escândalo aqui, que o culpado disso tudo aqui é uma coisa institucional, isso já vem de anos e anos e anos, não é Bolsonaro, não é Lula, não é ninguém. São lobistas que ficam frequentando o Congresso Nacional e que fazem isso. Eu não uso as redes sociais para lacrar. Eu uso as redes sociais para poder mostrar verdades. E é isso que eu vou fazer agora para toda a população brasileira. Se até agora ninguém teve coragem de apontar o dedo na cara dele, eu faço questão de apontar. E se alguém me interromper aqui, leve a comissão de ética, que é o lugar de lá. Porque eu não vou me calar. Não vou me calar. Ele tá fazendo todo mundo aqui de bobo aqui, ó, de otário. E olha na minha cara, mesmo que eu gosto que olha na minha cara. Olha na minha cara. Passa esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui. Mostra esse vídeo aqui. Carro de 11 milhões, garrafas de vinho de 200 mil, capacete de Ailton Senna e carro de Fórmula 1. Contra os suspeitos na máfia do INSS que roubavam os velhinhos, a Polícia Federal apreendeu um Rolls Royce de 11 milhões de reais do advogado Nelson Williams. O carro é o mais caro já apreendido pela PF. Após o cumprimento de mandados de busca e apreensão durante a Operação Cambota, a Polícia Federal apreendeu, na última sexta-feira em São Paulo, diversos veículos, entre eles um
um Rolls-Royce Phantom avaliado em 11 milhões, o mais caro já retido pelo órgão público. O modelo que pertence a Nelson Williams, advogado investigado por fazer parte do esquema de descontos bilionários de mensalidades associativas em aposentadorias e pensões do INSS. Nelson Williams ficou conhecido e ganhou muito dinheiro após atuar no caso Gugu Liberato. O carro em questão é o mais emblemático da marca, com história centenária. A unidade, do ano e modelo 2024, carrega a icônica estátua Spirit of Ecstasy à frente. Sob o capô, o seda de luxo traz um motor biturbo de 6,75 litros que entrega 571 cavalos de potência. Além do carro mais caro, a PF apreendeu com os envolvidos cerca de 7 milhões de reais em vinho. Há garrafas de vinho que custa 200 mil reais. Tem mais um vídeo aí, pode passar para mim, por favor, vamos expor, não tem problema não. Olha que Ferrari, gente, olha que beleza, coisa linda, maravilhosa, isso é só a imagem, ó. Ex-sócio de Nelson Williams escondeu o Ferrari em shopping, diz PF. Quem está falando não é Cleitinho, quem está falando é a PF. Pode processar a PF, mas as imagens aí para todo mundo ver. Então pode parar com as imagens aqui, tem uma foto para mostrar também, para a gente parar. Mostra a foto para mim, por favor. Com essa cachorrada de ficar, foi o lado B, foi o lado C, foi o lado D. Esse senhor, ele não tem lado como nós temos lado. O lado dele é ganhar dinheiro. Então, que se expor, coloca a foto para mim, por favor, que eu quero mostrar a foto, por favor. E eu quero deixar bem claro aqui, eu não estou aqui julgando quem está na foto com eles, não, porque lobistas, essas pessoas oportunistas, elas gostam de ficar no meio de pessoas poderosas. Olha ali, ó, Zanin vai aniversário de advogado em Brasília. É o Zanin, lembrando, o Zanin nessa época aqui, eu não era nem ministro. Eu não estou aqui julgando o Zanin, não, jamais vou fazer isso. Mas eu só quero mostrar para todas vossas excelências que esse advogado, ele é poderoso. Mas eu não tenho medo de o senhor ver o advogado poderoso. Porque esses advogados como ele e outras pessoas que frequentam Brasília, eles não têm lado. Eles não estão nem aí para os aposentados do Brasil. Eles não estão nem aí para ninguém. Eles estão aí para o bolso deles. A verdade é essa, vossas excelências. Mas eu não tenho medo de pessoas poderosas. E a minha pergunta, senhor advogado, senhor, né? Não sei o que eu vou te chamar aqui, porque tanta coisa que eu tenho vontade de falar, mas como eu não tenho relógios, né, de 15 milhões de reais, como eu não tenho Ferrari, como eu não tenho jardim de não sei quantos milhões de reais, eu só tenho meu salário, eu não consigo ficar sendo processado. Então minha pergunta é perguntar para vossa excelência, que gosta de ser chamado também de vossa excelência, se tudo isso que eu mostrei aqui foi fruto do suor do trabalho honesto. Responde para mim, sim ou não? Senador, excelentíssimo senador Cleitinho. Não, só Cleitinho mesmo, verdureiro, com muito prazer. Cleitinho, o que eu tenho para lhe dizer é o que eu já disse para os seus colegas. O que eu já disse. Não sei se estava aqui de manhã, quando eu fiz a minha explicação. Responde sim ou não. Não vai ficar perdendo meu tempo, não. Sim ou não. Bom, o que você ganhou, já que você gosta de fazer livro, fazer isso, fazer aquilo, me responde como homem, então, se você é homem. Você ganhou esse dinheiro honestamente com o suor do seu dinheiro? Sim ou não? Se você... O seu trabalho? Sim ou não? Se o senador... Sim deixar, ou não? Então para de falar. A fala é minha. Você não é homem de falar. A verdade é essa. Sabe por quê? Porque se fosse homem, você falava. Foi do suor do meu trabalho. Agora, sabe por quê? Eu não estou aqui julgando, viu, gente? É a Polícia Federal. Operação até agora não faltei com respeito com ninguém que viu, foi o presidente. A operação da PF no INSS resulta em a apreensão de 15 milhões em relógios. Se foi do suor do trabalho, é por que está apreendido? E vão parar de tratar ele como mocinho, igual algumas pessoas estão tratando aqui. A Polícia Federal mandou prender ele sim. Prisão preventiva. Foi o STF, essa justiça maravilhosa do Brasil, que não deixou. A verdade é essa. Mas se não tem justiça ainda no Brasil, tem a justiça de Deus, meu irmão. E a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. E eu vou te contar uma coisa de um homem aqui que está faltando coragem, como você fala que tem, porque quem não deve, não teme. Abre a boca para falar, não fica calado, não. Lá na minha cidade, não sei se vai dar tempo de contar essa história, só para finalizar, quando eu não era nada, eu não era nem vereador, eu era só trabalhador lá de verdura lá. Eu tinha acabado de casar e estava doido para comprar uma casa para mim, em 2015. Deu uma entrada, não sei se foi de 15 ou 20 mil reais, para o rapaz que faz construção de casa poder construir a casa, e a hora que ele finalizar a casa, vou contar para vocês aqui, eu pegar, dar mais uma entrada e financiar o resto, isso no final de 2015. Eu dei a entrada e em 2016 inteiro ele começou a construir essa casa para mim.
Final de 2016, aí eu entrei como candidato a vereador na minha cidade. Como que eu ia declarar essa casa se essa casa estava em construção ainda? Não tinha como eu declarar essa casa em 2016. Ele finalizou essa casa no final de 2016, essa casa. E eu ganhei para vereador. Não teve como eu declarar. Eu entrei em janeiro de 2017 nessa casa, uma casa de 300 mil que eu moro até hoje. O que aconteceu? Veio a eleição de 2018, eu me candidatei a deputado estadual e fui declarar, como tem obrigado a declarar, e declarei essa casa. Veio um pessoal lá do jornal da época da minha cidade, covardemente, falando que eu subi como é que fala? O patrimônio em 300%. Falei, pelo amor de Deus. E um canalha ainda teve a coragem de levar isso ao Ministério Público. Sabe o que eu fiz, advogado? Eu fui lá no promotor e levei os recibos. Sabe, eu não vou expor o promotor, não. Sabe o que ele falou comigo? Pela primeira vez na vida eu vi um político fazendo o que você fez aqui. Você veio aqui e mostrou as provas. Quer dizer, quem não deve não teme. Se você não devesse nada, você estava falando, meu irmão. Você falava para mim, se tudo que você conquistou foi do suor do seu trabalho. Eu vou te dar mais uma oportunidade para o Brasil para você responder. Foi do suor do seu trabalho? Senador Cleitinho. Sim ou não? A fala é minha. Senador Cleitinho. Sim ou não? O senhor... Sim ou não? Então para de falar. Para de falar. Para de falar. O senhor já foi injustiçado. Para de falar. Presidente, corta a fala dele. Senador. Corta a fala dele. Senador Cleitinho. Já foi É sim ou não? Senador Cleitinho. A fala é minha. A fala é minha. O senhor já foi Senhor presidente, eu respeito todo mundo aqui, peço respeito. Suspenda o tempo, por favor, do senador Cleitinho. Por Ele não gentileza. quer falar sim ou não? Não, excelência. O senhor pode se manifestar da maneira que desejar, mas as testemunhas, todos eles, têm direito aqui de responderem ou não e de serem tratadas com ordem e com respeito. Por gentileza. Mas eu não faltei com ninguém com respeito até agora. Não, está no nosso artigo. Eu sei saber fazer o jogo. Por favor. Eu aprendi a jogar. Eu sou novo aqui, mas eu aprendi a jogar. Obrigado. Deixa eu terminar. A sua fala presidente. é muito bem-vinda. Só um instante. Um minuto a mais do senador Cleitinho, por favor. Senadores, deputados de esquerda e de direita, ele está fazendo hora com a cara de todos nós aqui. Vamos parar para pensar, gente. Enquanto a gente fica se gladiando aqui, se foi culpado do passado ou do presente, ele está rindo da cara de todo mundo aqui. O que nós temos que fazer aqui, que teve aposentado de esquerda, eleitor do Lula que foi roubado, aposentado de direita, que é eleitor do Bolsonaro, que não é eleitor de ninguém, que foi roubado. E é isso que a gente tem que resolver aqui. Nós estamos aqui na raiz do problema. E nós estamos discutindo aqui quem que foi o culpado. Os culpados estão aqui para todo mundo ver. Então vamos começar a unir aqui para poder combater o que aconteceu. Isso nunca mais aqui no Brasil vem acontecer. É isso que eu estou aqui, para unir com cada um que está aqui, para colocar esse devido no lugar desse, que é na cadeia. Muito obrigado, senhor presidente. Tudo bem, o senhor retira as duas colocações, mas é um fato. A gente não pode tratar aqui homens e mulheres de forma diferente. Eles dois têm que ser por favor, tratados de forma igualitária. Por favor, senadora. Vamos, por gentileza, mas vamos dar sequência aqui. Pela ordem, senhor presidente. Eu não aceito o relatório. Senhor presidente, olha, essa é uma narrativa mentirosa. Essa é uma narrativa que eu sei bem porque ela está sendo criada. Mas respeito a decisão de Vossa Excelência, apesar de tantas circunstâncias que poderia expressar do meu coração, vou manter aqui a tranquilidade, porque o que me interessa é pegar os grandes ladrões dos aposentados e pensionistas, e tem muita gente que está temendo isso. Muito obrigado, relator. E tem um do lado aí, gente. Vamos dar sequência. Foca nesse picareta aí, ó. Hoje nós temos diante de nós o advogado Nelson Williams. Silêncio, por gentileza, na comissão. Dono de um dos maiores escritórios do país, mas também protagonista, senhor presidente, de investigações que envolvem bilhões de reais movimentados de forma suspeita. Por gentileza, silêncio. Perfeitamente, repõe o tempo do senador, por gentileza. E o senhor Nelson Williams, bilhões de reais movimentados de forma suspeita, justamente enquanto milhões de aposentados, senhor presidente, sofriam descontos ilegais em seu benefício. Senhor Nelson, o COAF identificou mais de 4,3 bilhões de reais com B de bola. Operações atípicas vinculadas ao seu escritório. Eu lhe pergunto, como o escritório de advocacia movimenta cifras tão bilionárias sem relação direta com contratos lícitos e transparentes? Excelentíssimos... Já me perguntou? Sim, senhor. Excelentíssimo senador Jorge Seife, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência e a todos aqui, sabendo que todos estão no direito de perguntar, de continuar fazendo perguntas, eu adianto que eu seguirei, confirmando o que eu já disse anteriormente. Eu já disse tudo o que tinha que dizer. Eu não tenho nada a ver com as fraudes do INSS. Eu mantenho o que eu já disse anteriormente.
Senhor presidente, Com todo respeito. eu tinha aqui algumas perguntas, sinceramente, né? Eu vou para outra linha agora, porque de respeito conosco o senhor não tem nada. Isso é uma hipocrisia do senhor. Não. E eu não lhe perguntei nada, eu só estou afirmando. O homem que se senta nessa mesa, Nelson Williams, repete como um papagaio. Não tem nada a ver com o objeto dessa CPMI. Mas os fatos, senhor presidente, dizem exatamente o contrário. Diz que respeita as instituições, mas debocha e não responde às perguntas que lhe são direcionadas. Pelos vídeos na internet, seus bens e ostentação, não me parece ter problemas cognitivos. Muito pelo contrário, parece-me um homem muito sagaz. E aparício, gosta de aparecer. Mas, senhor presidente, o COAF identificou 4,3 bilhões em movimentações atípicas, passando por seu escritório. Bilhões, senhoras e senhores. Ao mesmo tempo, senhor presidente, que aposentados viram 50, 100, 200 reais serem arrancados de seu contra-cheques, o escritório do senhor Nelson Williams, que diz que não sabe de nada, que não tem nada de envolvimento, né, engordava suas contas bancárias. E a Polícia Federal já demonstrou o envolvimento do senhor e de seu escritório diretamente com um dos cabeças desse esquema que desviou, de lavagem de dinheiro que desviou bilhões dos nossos aposentados. Maurício Camisotti, o careca, operador central do escândalo do INSS. Senhor presidente, nós não estamos falando em boatos. Nós estamos falando de mandatos de busca e apreensão, de investigações oficiais, de contratos com entidades, as duas que mais roubaram dos nossos velhinhos, Contag e Sindinap, que está ligado diretamente ao irmão de Luiz Inácio Lula da Silva, que receberam bilhões de descontos ilegais dos velhinhos e devolveram parte desse dinheiro em contratos jurídicos suspeitos. E sabe o que esse senhor vem aqui responder? Nada, apenas frase ensaiada. Eu não tenho nada a ver com o objeto da CPMI, pensando que tem algum trouxa, algum babaca aqui nessa comissão. Pois eu digo ao senhor... Senador, por gentileza, cuidado com os termos. Nós já conversamos com a liderança sobre, primeiro, a forma de tratar as testemunhas. Segundo, os termos dentro dessa comissão, Jorge. Por gentileza, senador. Senhor presidente, eu digo... O artigo 22 é muito claro sobre essa questão. Eu entrego a Vossa Excelência mais um minuto, por favor. Quem não tem nada... Eu tenho 6 ainda. Não, eu estou lhe dando mais um minuto. Obrigado. Quem não tem nada a esconder, não se esconde atrás do seu descompromisso com a verdade, senhor presidente. Quem é inocente, enfrenta a verdade, abre seus extratos, mostra contratos e expõe culpados envolvidos. Ele está nos fazendo de palhaço. O senhor Nelson prefere o silêncio, prefere a fuga, prefere posar de milionário nas redes sociais, enquanto tenta se blindar nessa casa e diz que respeita a instituição. Eu preciso ouvir isso ainda. Mas aqui fica registrado, o silêncio do senhor Nelson, ou suas frases, são tão ensurdecedoras quanto sua culpa moral. E a sociedade precisa dar nome a essa postura, presidente. O advogado dos bilhões que enriqueceu enquanto aposentados empobreciam. O senhor Nelson Williams hoje tem que sair dessa comissão como o vilão dos aposentados, que debocha da dor dos mais pobres ao repetir que nada tem a ver com isso, nem com a verdade ele se compromete. E é o escudo da impunidade, que usa o seu prestígio com políticos, com poderes, né, da advocacia, para lavar dinheiro dos nossos aposentados. Eu não dei a palavra para ninguém, senhor presidente. Eu não dei palavra para ninguém. Eu não dei. Perdoe. Só porque o advogado... Obrigado, me perdoe. Ok. Observando, perdão, senador. Perdoe. Eu suspendo o tempo do senador. Está talvez instruindo. Mas o advogado tem direito, deputada, a instruir. Não durante as perguntas, Tem direito de instruir. Não durante as perguntas. Ele não pode ditar a resposta, mas a instrução o advogado tem o direito de dar. Presidente. Pois não, depois eu continue, senador Jorge Seif. Senhor presidente, ele usa o prestígio que tem da advocacia, dos seus amigos políticos, para lavar dinheiro e se esconder em seu silêncio covarde e vergonhoso. O senhor Nelson Williams, desonra a história da sua família que o senhor contou. O senhor desonra a ordem dos advogados do Brasil. E espero que os seus muitos clientes coloquem a mão na consciência e rescindam os contratos com o senhor que aqui se faz de dissimulado. Senhor presidente, essa CPMI pode até não conseguir arrancar a verdade da boca desse dissimulado senhor Nelson Williams, mas sua hipocrisia e sua máscara já caiu na primeira frase, ao não se comprometer com a verdade. E vai deixar registrado para a história do Brasil quem é esse homem e o seu papel que ele desempenhou na maior fraude do INSS contra aposentados e pensionistas do Brasil. São milhões de aposentados, senhor presidente. Ele goza com dinheiro de aposentados e pensionistas. Ele blinda malfeitores como o careca do INSS. Tentaram de todas as formas, e eu preciso aqui fazer um reconhecimento, porque eu critiquei muito o ministro André Mendonça, mas ele agora fez com que todos os depoentes comparecessem a essa comissão. E outra coisa, essa história que a esquerda está contando, de que no governo Lula está sendo investigado, também é
Tremenda mentira, porque foi graças ao jornal Metrópolis que denunciou isso. E aí o Lupe pediu demissão, aí foi afastado o presidente do INSS, né? E, por último, senhor presidente, eu preciso agradecer ao senhor e agradecer ao nosso relator pela brilhante condução dessa CPMI, com os ânimos alterados, com as questões que envolvem a todos nós. Mas nós não podemos desistir da nossa CPMI, não podemos desistir de desmascarar mentirosos, hipócritas, covardes, que usam seu poder e seu prestígio em Brasília e provavelmente seus bilhões de reais para se esconder e ocultar as fraudes previdenciárias do INSS. Muito obrigado. Primeiro eu quero deixar um recado aqui. Eu nasci na floresta amazônica, sou indígena tucano com K, sou soldado. Falar mal de um homem desse tem que falar com a minha presença. Porque lá em Rondônia, quer falar, marca data, hora e local para resolver. Então quem falar de mim aqui sem a minha presença, tá uma covardia muito grande. Alguém já recebeu o recado. Senhor presidente, meus cumprimentos. Nosso grande relator. Estou chegando em Maceió, vou passar as férias lá. Doutor Nelson, meus cumprimentos ao senhor e aos nossos doutores aqui presentes. Vou iniciar fazendo uma pergunta ao senhor. E meus cumprimentos aos meus colegas parlamentares, deputados e senadores, e a toda a imprensa e assessores. Coronel Crisóstomo. Doutor Nelson, duas perguntas para o senhor. Sou o deputado federal Coronel Crisóstomo do estado de Rondônia. Doutor Nelson, existe pena de morte no Brasil? Não. A segunda. Todo cidadão livre pode votar nos processos eleitorais do nosso país? Senador, com todo o respeito, eu não respondi as perguntas de seus colegas. Me permita não ser indelicado com eles, respondendo as suas, diferente do que eu respondi às deles. Você já respondi a primeira, responda a segunda. É que a primeira foi de pronto. Só sentiu aí? Foi. Entendi. Tá bom? Por favor, só por uma questão de respeito aos colegas. Mas isso não tem a ver com os processos, é uma pergunta até da sua área. Mas exatamente por não ter a ver com os processos é que eu não devo responder mais ainda. Sim, senhor. Então vou lhe dizer. Obrigado. Eu vou lhe dizer uma coisa. Existe sim pena de morte no Brasil. Em caso de guerra, o soldado não cumprir a missão do seu comandante, é pena de morte segundo o Código Penal Militar. Essa coisa de dizer no Brasil que não existe pena de morte é mentira! Existe! Para nós, soldados das Forças Armadas, tem sim! No Código Penal Militar, existe. Comandante, dá ordem, meu filho, é essa direção, dá o tiro, não, vou embora. É pena de morte. Imediatamente. Vocês estão vendo como tem pena de morte, senhores? Nem todos os cidadãos livres podem votar no Brasil. O militar que presta serviço militar obrigatório há mais de 100 anos não pode votar segundo a Constituição Federal. O senhor está vendo como mesmo a gente pensando que a gente é grande, a gente tem falhas, doutor? Mesmo a gente sentindo que é leão, a gente tem falhas? Eu estou falando isso me reportando a sua primeira fala. Eu senti que o senhor estava empoderado. Mas mesmo no campo do direito, o senhor tem falhas. Mas enfim, vou continuar. Apresenta aqui no quadro, por favor, 3 flash. O primeiro lá, por favor. O senhor se recorda disso aí, doutor? Loucura não, coragem. O senhor se recorda? Sim. Pode falar rapidamente? Pela ordem, Excelência, eu me comprometi Ok, tá bem. Esse livro é de sua autoria. Loucura não, coragem! Doutor, pelo amor de Deus. A próxima! Coragem! A próxima, por favor. O que diferencia coragem de loucura é o resultado. Nelson Williams. O senhor está onde? O senhor está louco ou o senhor está com coragem? Afinal de contas, quem é Nelson Williams? Se é corajoso, por que não relatar tudo aqui? Por que ficar calado? Não vou falar, não vou falar, não vou falar. Doutor, pelo amor de Deus. O próximo.
Polícia Federal vê lavagem de dinheiro em mansão que virou o jardim de Nelson Williams. É a Polícia Federal que está falando. É por isso que o senhor está sentado aqui, doutor. A hora de falar é agora. Nós esperamos isso do senhor. Vou continuar. Eu sei que o senhor não vai falar. Doutor, a sua grandeza, logo no início, o senhor era muito grande. E visibilidade, ficar em silêncio, me parece apequenar o senhor. E todo o seu aparato de negócios. Se calar diante do povo, porque o povo está assistindo, doutor, inclusive meu pai. Diante de um dos maiores roubos desse governo, já derrota o senhor. Digo isso porque estamos em busca para descobrir os ladrões dos nossos velhinhos e velhinhas, aposentados e pensionistas, analfabetos, indígenas e doentes do nosso Brasil. Estou falando pelos vulneráveis, doutor. O senhor disse que nasceu na pobreza, com pais pobres, mas diante de uma oitiva, para o senhor ajudar como testemunha quem roubou os nossos aposentados e pensionistas, o senhor se cala, doutor. Quem é o senhor? É um louco ou é um corajoso? Não me parece um corajoso, doutor, me permita. Isso quem escreveu foi o senhor. O senhor não consegue responder quem é o senhor aqui diante da sua escrita. E é o que nós esperamos. Nós aqui discutimos dia a dia o que a gente vai fazer, como vai ser, quem vem aqui para falar conosco, será que ele vai esclarecer tudo segundo a Polícia Federal? E o senhor se cala. Cadê aquele leão que no início disse poderoso: meu escritório é grande, talvez o maior de todos. Excelências, estamos diante de quem? De um louco ou de um corajoso? Essa resposta eu vou passar para o senhor novamente antes de eu encerrar. O senhor é um louco ou é um corajoso? Há um equívoco, coronel. Há um equívoco na sua premissa. Às vezes, se calar na hora que deve se calar é um ato de coragem. E falar na hora que tem que falar também é um ato de coragem. Há um equívoco. E dizer que eu não falei aqui não é real. Não é real. Por que que não é real? Porque eu falei no início. E cada vez que me perguntam algo, eu dou uma resposta. Eu não faço parte da fraude do INSS investigada nesta CPMI. E isto ficará cabalmente demonstrado, provado ao final das apurações. Doutor, é fácil falar aqui. Fale para os pobres, para os doentes, para os analfabetos, para os indígenas que estão sendo roubados. O senhor acha que eles gostam dessa sua fala? O senhor acha que eles gostam? Ou apequena o senhor, doutor? Diante da sua fala, nada vale para essas pessoas que estão sendo roubadas. Não adianta essa falazinha, não, doutor. Fale a verdade para o povo brasileiro. Eles esperam isso do senhor. Se calar é não dizer nada. Falar meia dúzia de palavras aí, como leão, daqui a pouco se apequena. É triste ver isso, doutor. Aproveite essa oportunidade, se não no meu tempo, mas no tempo dos outros parlamentares. Seja leão aqui, rapaz. Tenha coragem, doutor. Não seja covarde, excelência. Vamos lá, coronel. Vamos ser leão, né? É assim? Eu não faço parte da fraude do INSS investigado por esta comissão pela Polícia Federal. E ao final e cabo ficará demonstrado isto de forma inequívoca. E eu abomino os crimes que nós estamos apurando. Eu abomino e compartilho da sua mesma indignação. E eu disse isso no início da minha fala. Roubar um aposentado é abominável. Roubar milhões de aposentados é algo inaceitável. Não apenas contra esses, mas contra o povo brasileiro, contra a nação brasileira. Isto é inaceitável. E esta é a minha fala, este é o meu pensamento e esta é a verdade. Fala, rapaziada, passando só para agradecer a vocês pelos 3 milhões de visualizações que estamos fazendo por mês. E se você chegou até o final porque você gostou do vídeo, então se inscreve, compartilha, comenta. A gente tá fazendo mais de 3 mil e alguma coisa de compartilhamento. Então vamos bater mais um recorde desse mês. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.